E aí, pessoal, aqui é o JP. E agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o primeiro ano de Química 2, apostila 4, capítulo 19, que trata do assunto cálculo de fórmulas. Vamos lá, então. Primeiro exercício que a gente vai fazer, contextualizado, número 6. Ele diz o seguinte: a penicilina G é um antibiótico natural derivado de um fungo, o bolor do pão, esse nome aqui. Ela foi descoberta pelo médico e bacteriologista escocês Alexander Fleming em 15 de setembro de 1928 e está disponível como fármaco desde 1941, sendo o primeiro antibiótico a ser utilizado com sucesso. Essa daqui é a fórmula. Não se preocupe com a fórmula, porque o que a gente vai usar está aqui. Esse antibiótico apresenta a fórmula molecular, deu aqui para a gente. Qual a porcentagem de carbono na penicilina G? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Ele não te deu a massa de cada um dos elementos e não te deu o total. Mas a gente sabe, vamos calcular aqui a massa total e depois a gente vê quanto que o carbono contribui para essa massa total. Isso é a porcentagem. Vamos lá. Massa molar aqui. Carbono tem massa 12, então é 16 vezes 12. Hidrogênio 1, 18 vezes 1. Nitrogênio 14, 2 vezes 14, oxigênio 16 e enxofre 32, ok? Esses valores aqui de massa a gente pega lá na tabela periódica. As quantidades a gente usa aqui. Resolvendo isso, chegamos aqui na massa molar 334 gramas por mol. O carbono contribui com 16 vezes 12. Então, a porcentagem de carbono é 16 vezes 12, porque são 16 átomos de carbono no meu total de 334. Isso vezes 100 para poder sair em porcentagem. Resolvendo essa conta, 57,48%. Alternativa D é a nossa correta. É bem simples quando ele cobra assim, tá? Não tem segredo, é só você analisar aqui a fórmula total e ver em massa quanto cada elemento contribui. Como ele não pediu de todos, eu não preciso, só faço do que ele pediu. 9 agora. Uma substância apresenta a seguinte composição. Então, ela é formada por 3 elementos e está aqui nas quantidades. Com base nesses dados, assinale a massa da fórmula mínima desse composto. A gente vai precisar achar a fórmula mínima, tá certo? Fórmula mínima são 2 passos, como a gente viu. Primeiro, proporção em mols, depois a fórmula mínima. Aqui eu já tenho o hidrogênio que está na proporção em mols, só que esses eu não tenho. Então, eu tenho que transformar carbono e oxigênio, as quantidades, em mols. Vamos lembrar aqui, ó. Sabemos, no caso do carbono, né, que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos. Para o carbono, nesse caso, eu tenho x mols, 6, 10 a 24 átomos. Ok? Então, a gente faz aí uma regrinha de 3 usando o que a gente estudou lá na parte de mol. Bom, daqui para cá eu multipliquei por 10. Então, consequentemente, aqui também multiplico por 10. Eu tenho 10 mols de carbono. Essa é a minha proporção. Para o hidrogênio eu não preciso fazer, já está em mol. Então, o primeiro passo dele, né, no caso lá de calcular a fórmula mínima, já está feito. Para o oxigênio, a gente pega a massa que ele deu, divide pela massa molar do oxigênio, que é 16. 160 por 16, 10 mols de oxigênio. Segundo passo agora da fórmula mínima, pegar de todos os valores e dividir pelo menor valor. Eu tenho 10, 30 e 10. O menor valor é 10, então vamos lá. Carbono, 10 por 10 dá 1. Hidrogênio, 30 por 10 dá 3. Oxigênio, 10 por 10 dá 1. Assim, a fórmula mínima é C1H3O1. Fazendo a massa da fórmula mínima, a gente sabe que o carbono tem massa 12, o hidrogênio massa 1. Então, é 12 mais 3, 15. Com mais 16 do meu oxigênio, a massa vai dar 31U. Alternativa E. Ok? Então, esses valores aqui a gente pega na tabela. E o 1, 3 e 1 pegamos aqui da fórmula mínima. Beleza? Exercício agora número 13. A gasolina é uma mistura de substâncias chamadas alcanos, que apresentam como fórmula molecular geral CnH2n mais 2.
Um dos alcanos mais importantes nesse combustível é o isooctano, que possui massa molar igual a 114 gramas por mol. Marque a opção que apresenta a fórmula molecular do isooctano. Então, vamos lá. Ele me deu a fórmula molecular geral e eu consigo aqui, com a massa molar, achar quanto vale esse N. Jogando aqui na fórmula da massa molar, eu tenho N carbonos. Cada carbono tem massa 12. Então, N vezes 12. Eu tenho 2N mais 2 hidrogênios. E cada hidrogênio tem massa 1. Fazendo aqui isso igual a 114. N vezes 12 é 12N. Fazendo aqui a distributiva, 1 vezes 2N, 2N. 1 vezes 2, 2. 12N mais 2N, 14N. Esse 2 está somando, passa subtraindo. Então, vai ficar 14N igual a 112. Ou seja, o N vale 8. Para a gente descobrir a fórmula molecular, é só trocar aqui na fórmula. Então, CN vai ficar C8, H2N mais 2. É o dobro mais 2, que dá 18. Então, essa é a fórmula molecular da substância chamada isooctano. Alternativa E. Ok? Exercício 15 agora da VUNESP, para fecharmos esse módulo. A massa de 1 mol de vanilina, uma substância utilizada para dar sabor aos alimentos, é constituída por 96 gramas de carbono, 8 gramas de hidrogênio e 48 gramas de oxigênio. São dadas as seguintes massas molares em grama por mol. Vanilina 152, hidrogênio 1, carbonos 12, oxigênio 16. As fórmulas mínima e molecular da vanilina são respectivamente. Antes da gente começar a conta, a gente vai tentar eliminar aqui algumas alternativas. Como que a gente vai fazer isso? Nós sabemos que eu consigo transformar da fórmula mínima para a molecular ou vice-versa, multiplicando ou dividindo por um fator inteiro. Então, se eu perceber aqui que alguma não se encaixa nessa questão do fator de multiplicar e dividir, eu já elimino. Por exemplo, aqui, ó, C3 aqui é C9, ou seja, eu multipliquei por 3 o carbono. Consequentemente, eu tenho que multiplicar todos os outros elementos por 3. 4 deu 12, ok. 1 aqui deu 2. Opa, eu não multipliquei aqui por 2, então não bate aqui fórmula mínima e molecular. Assim a gente já elimina a letra A. Vamos ver aqui, ó. Se eu analiso o hidrogênio, de 4 ele vai para 12, multipliquei por 3. Se eu faço 3 vezes 3 dá 9 e não 7. Então já não tem essa proporção aí de todo mundo ser multiplicado pelo mesmo fator. Mesma coisa com o oxigênio. 2 para 4 eu não multiplico por 3. Elimina a letra B. Letra C. 5 para 10 multipliquei por 2. 5 para 10 multipliquei por 2. 1 para 2 multipliquei por 2. Aqui pode ser. Vou guardar a letra C. Letra D. 5 para 11. Depois 5 para 14. Também não tem sentido. Já elimino aqui letra D. E letra E, 8 para 8, multipliquei por 1. 8 para 8, multipliquei por 1. 3 para 3, multipliquei por 1. Pode ser também que aconteça. Lembra que em alguns casos, quando eu não consigo simplificar, a massa molecular pode ser igual a fórmula molecular pode ser igual à fórmula mínima. Agora sim a gente vai fazer a nossa conta. Vamos lá. Vou começar calculando a fórmula mínima. Eu pego, no primeiro passo, a massa e divido pela massa molar de cada um. Então, no caso do carbono, é 96 por 12, dá 8 mols. No caso do hidrogênio, é 8 por 1, dá 8. No caso do oxigênio, é 48 por 16, que dá 3. Primeiro passo está feito. Segundo passo agora, pegar todos e dividir pelo menor. Então, eu tenho 8, 8 e 3, divido todo mundo por 3. Carbono, 8 por 3 dá 2,66. Hidrogênio, também dá isso. Oxigênio, 3 por 3 dá 1. Assim, eu chego nessa conta aqui, ó, C2,66, H2,66, O1. Lembra que a fórmula mínima tem que ter valor inteiro, então não posso deixar isso, eu tenho que multiplicar. Se eu multiplico por 2, eu não elimino ainda o decimal, porque aqui vai ficar 5,2, mais ou menos, né? 5,3, enfim, alguma coisa aqui.
Então, eu vou tentar multiplicar por 3. Se eu multiplicar por 3, eu vou chegar aqui em 7,99. Aliás, 7,99. Então, vai dar um valor aí que dá para arredondar para 8. Então, a fórmula mínima, C8H8O3. Tá aqui. Justamente essa é a fórmula mínima. Já temos aqui a alternativa E como correta. Para confirmar, eu vou calcular a massa molecular, porque ele me deu aqui que dá 152. Vamos lá. 8 vezes 12, mais 8 vezes 1, mais 3 vezes 16, dá 152, que é exatamente a massa molecular da vanilina. Então, no caso da vanilina, tanto a sua fórmula mínima quanto a sua fórmula molecular são iguais, ok? A gente fecha o capítulo 19 aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.